Olá, meu nome é Sabrina Gabriele, sou estudante do curso de Educação Física Bacharelado do oitavo período. Hoje venho falar um pouco sobre biomecânica e comportamento do tecido ósseo relacionado às adaptações ao treinamento e prevenção de lesões. A biomecânica é uma ciência multidisciplinar que estuda os movimentos humanos a partir dos estudos em anatomia, fisiologia e mecânica, sendo responsável pela investigação e análise física dos sistemas biológicos, compreendendo assim os efeitos das forças mecânicas exercidas sobre o corpo humano, sendo em movimentos de trabalho, esporte ou mesmo diários, sendo esta uma ciência que tem como principais objetivos descrever, analisar e avaliar o movimento humano. Falando sobre estas três áreas que a biomecânica atua, falaremos um pouco sobre a biomecânica que tem como principal objetivo otimizar o rendimento e reduzir a carga. E por que é importante manter o controle de sobrecarga? O somatório da força acima do limite do tecido biológico de suportar a carga resulta em lesões musculoesqueléticas. O músculo esquelético possui componentes elásticos que são responsáveis pela absorção de choque mecânico. O tecido ósseo tem quatro funções, que é de suportar cargas, alavancas, proteção aos órgãos internos e reserva de minerais. Ele é composto pela matriz inorgânica, 65%, e matriz orgânica, 35%. Sua composição celular está baseada em osteoblastos, que têm a capacidade de formar o tecido ósseo, osteócitos, que têm a função de manter o tecido ósseo, e osteoclastos, que atuam na resorção e destruição da matriz óssea. O comportamento do tecido ósseo na região elástica possui baixa deformação em solicitações durante o dia a dia. Porém, em uma corrida, por exemplo, tem alta deformação, por volta de 10 vezes acima das solicitações exigidas no dia a dia. Então, digamos que a resistência do osso varia de acordo com o tipo de força aplicada ao tecido. Esse comportamento é definido como comportamento anisiotrópico. Os tipos de solicitações mecânicas podem ocorrer tanto na vertical como na horizontal. Na vertical, as forças aplicadas são de compressão e tração. Já na horizontal, as forças aplicadas são de flexão e torção. A complexidade da deformação óssea está diretamente ligada à carga aplicada. Assim, apresentam resistência diferente para os diferentes tipos de solicitação. Maior resistência nas forças verticais e maior vulnerabilidade nas forças horizontais. Quanto maior a angulação, menor a resistência óssea. As fraturas ósseas ocorrem por dois fatores principais, sendo elas estresse excessivo e fraqueza óssea. As causas do estresse excessivo são força externa alta, dimensão da estrutura, geometria de aplicação desfavorável e frequência excessiva de aplicação. A adaptação do tecido ósseo também está relacionada com o estímulo ou ambiente em que o indivíduo está inserido. Temos como exemplo astronautas que perdem cerca de 25% da massa óssea após um ano no espaço, e no sedentarismo, onde pessoas acamadas sofrem severa perda de massa óssea, 1% pela semana. Após a perda de 30 a 40% desse tecido ósseo, o indivíduo atinge o steady state, que é onde as funções passam a ser comprometidas. Falando ainda da adaptação do tecido ósseo, vale ressaltar uma propriedade importante, conhecida como piezoeletricidade, que é a capacidade de alguns cristais gerarem tensão elétrica por resposta a uma pressão mecânica. O campo elétrico atrai ou repele células ósseas. Quando recebe força de compressão e se transforma em carga negativa, o tecido gera
construção, que é a atividade osteoblástica. Quando a força de tração se transforma em carga positiva, gera resorção, que é a atividade osteoclástica. Assim, podemos afirmar que a ausência de impacto é tão nociva quanto o excesso. Citando agora sobre a remodelagem óssea e destacando as 4 exigências citadas, que são tipo de estresse, intensidade de carga, frequência de estímulo e localização de estresse. As forças compressivas são caracterizadas pela piezoeletricidade do tecido ósseo. Seguindo essa linha de raciocínio, é evidenciado que atletas apresentam 15% a mais de massa óssea quando comparados a indivíduos sedentários. De acordo com a intensidade da carga, a remodelagem óssea gera maiores adaptações com maiores intensidade da carga. Se mostra superior à intensidade basal e eficiente dentro do limite de tolerância, sendo necessário, assim, conhecer a rotina do indivíduo. A intensidade é indivíduo dependente. Falando agora sobre a frequência de estímulos, como dito anteriormente, o osso é viscoelástico e são geradas diferentes respostas para diferentes frequências e velocidades. A localização do estresse é fator determinante na densidade mineral óssea, de acordo com o membro mais recrutado durante a execução de determinada atividade ou esporte. O tipo e localização de estímulo varia de acordo com a modalidade praticada. Iremos discutir agora sobre as características do tecido ósseo no processo de desenvolvimento. As crianças possuem osso com mais colágeno e menos cálcio, gerando maior elasticidade e menor rigidez. Presença de placa epifisária é responsável pelo crescimento. O crescimento é igual ao aumento longitudinal e remodelagem é igual ao aumento ou perda de massa da densidade óssea. Comportamento mecânico comparando adultos e crianças, a quantidade de colágeno é maior que a de cálcio e a flexibilidade óssea é maior que a de adultos. Na fase elástica, possui menor limite de tolerância e na fase plástica, o ponto de fratura é atrasado. Porém, existem problemas como deformações que não retornam ao comprimento original. As presenças dos discos epifisários são formadas por cartilagem, são mais frágeis que o tecido adjacente e a região do crescimento longitudinal. As lesões nessa região ocorrem por fragilidade dos discos. As lesões dos discos epifisários levam a distúrbios do crescimento, como interrupção do crescimento, desproporção entre segmentos e problemas articulares, que são ossos desproporcionais. Então, a pergunta que surge é: qual atividade física ideal para crianças? A resposta é simples: qualquer atividade física, desde que bem gerenciada. Vendo esta necessidade, recomenda-se a prática esportiva na infância e adolescência, especialmente antes do estirão de crescimento, pois este é um fator principal para a obtenção de ossos fortes na fase adulta. Falando agora um pouco sobre a característica do tecido ósseo e do envelhecimento, a densidade óssea do tecido de idosos é diminuída quando comparado à de adultos. Pode-se então afirmar que a densidade de massa óssea é modificada de acordo com a idade e também pode ser influenciado pelo sexo do indivíduo. Na fase infantil, essa densidade ainda é pequena e aumenta progressivamente após a puberdade. Porém, é notável que em mulheres que, após atingir a menarca e a menopausa, sofrem um declínio da massa óssea novamente. Os homens são mais propensos a ter uma maior densidade de massa óssea que mulheres. Os idosos são mais propensos à osteoporose, que é a perda de massa óssea. Com o aumento da idade, os osteoclastos entram em ação. Fatores fisiológicos, absorção intestinal de cálcio deficiente
e diminuição da concentração de hormônios e de vitamina D no plasma sanguíneo. Fatores ambientais também influenciam, como consumo alimentar de cálcio desfavorável, sedentarismo, outros como alcoolismo, fumo e cafeína. Comportamento do tecido ósseo de idosos quando comparado a de adultos, os idosos suportam menos carga ou apresentam uma deformação antecipada quando expostos a cargas iguais. Os efeitos crônicos do treinamento mostram que corredores apresentam mais massa óssea quando comparados a sedentários da mesma idade e peso. Mulheres também, no mesmo período pós-menopausa, praticantes de atividade física, mantêm ou aumentam a densidade do tecido ósseo. Sedentários no mesmo período tiveram redução da massa óssea. Crianças que praticaram algum esporte na infância têm de 1 a 8% de aumento na densidade mineral óssea, e mulheres após a menopausa atingem de 0,5 a 2,5% de aumento de densidade mineral óssea pela prática de esportes ou alguma atividade física. Pesquisas mostraram também que a hidroginástica e exercícios na água ajudam a combater a osteoporose. Para fechar o raciocínio de hoje, vale ressaltar a relevância de se considerar dentro de um treinamento o comportamento mecânico de todos os componentes que formam as estruturas do indivíduo, que são tecido ósseo, ligamento, tendão, cartilagem, menisco e músculo. Não generalizando estes componentes como um todo, sabendo trabalhar separadamente dentro de cada exigência. Por hoje é só, até a próxima, muito obrigada!